Pessoal, tudo bem com vocês? O assunto de hoje é desenvolvimento pessoal, que eu acredito que está sendo mais a linha desse canal. Deixa eu só arrumar a câmera aqui. Está sendo mais a pegada desse canal. E mesmo eu sendo músico, eu não estou me importando muito. E é justamente o tema de hoje sobre isso, tá? Porque eu já estou dando uma olhada assim no meu canal. E aí, principalmente hoje, me veio muito a ideia e o pensamento do seguinte: será que eu não tô meio que dividindo o meu público? Será que, sabe, ansiedade mesmo, pensamento do futuro mais pra frente, me preocupando com coisas que nem aconteceram ainda. Mas eu fiquei pensando assim, pô, será que eu não vou dividir meio que as pessoas? Será que todo mundo que assiste esses vídeos aqui estão realmente interessados na minha música? Só que eu pensei o seguinte, cara, seria muito injusto da minha parte eu não comentar sobre esses temas de desenvolvimento pessoal, de até um certo autoconhecimento, assim, porque é muito importante, ainda mais para artistas como eu. Porque, cara, quando você trabalha com partes criativas, com arte, assim, você está lidando com você. Então, às vezes você confunde algumas coisas assim, como quem realmente você é como pessoa, como CPF e CNPJ, digamos assim, né? O você artístico e o você pessoal, né? Digamos, o Ed e o Eduardo, entendeu? Cara, é bizarro, você tem que tomar cuidado quando você trabalha com essas coisas. E eu falei, cara, vai ser muito injusto eu estar passando por momentos assim de autoconhecimento, de estar me controlando ali, buscando sempre me melhorar como pessoa, como profissional, e não estar compartilhando isso com as pessoas. Porque como eu falei num vídeo atrás, eu não lembro qual, mas eu não vejo ninguém falando sobre isso. E é um tema muito importante, porque senão você fica dodói da cabeça, tá? E quero começar esse vídeo citando o Júpiter Maçã, que eu tô escutando muito o Cascaveletes esses dias, e o Júpiter Maçã. Ele foi uma das grandes inspirações. Tem uma música dele muito boa, que eu até costumo ensaiar quando eu tô aquecendo minha voz, que é Eu e Minha Ex, que é muito legal de tocar e cantar. E é um exemplo claro do... da... Opa, peraí, o celular já tá com pouca bateria. E é um exemplo claro do que acontece quando você não trabalha o seu psicológico, você não trabalha você, a pessoa. Você confunde entendeu? Confunde a obra com a vida real, entendeu? Você vai ficar numa maluquice. E é muito perigoso porque quando você tá no meio assim artístico, você vê pessoas que não estão bem da cabeça, mas você confunde com uma genialidade. Ah, o gênio louco, o gênio incompreendido. E é muito perigoso isso, cara. É bizarramente perigoso. Sabe, é legal a gente ver histórias assim, de artistas incompreendidos, aí faz um filme, um livro, tudo bonitinho, você fala assim, nossa, o cara foi um gênio e não sei o que, não sei o que, mas você não sabe o que o cara tá passando ali. O Júpiter mesmo, cara, não é normal você morrer com 46 anos, acho que foi a idade que ele morreu, 47. Não é legal isso, cara, não é legal você ver, por exemplo, a entrevista dele com o Rogério Skylab, que muitas pessoas conhecem o Júpiter Maçã por causa dessa entrevista. E conhece só essa entrevista, não sabe as músicas maravilhosas que ele fez, não sabe a carreira dele com Cascaveletes, não sabe o tamanho dele no Rio Grande do Sul. Eu sou de São Paulo, poucas pessoas falam aqui, é bem no meio underground assim mesmo, bem nichado. Mas no Rio Grande do Sul ele é gigante, ele é gigantesco. E mesmo tendo até um Júpiter Day, né? Ele tem um dia lá no Rio Grande do Sul que meio que a cidade de Porto Alegre para e tem festivais só sobre o Júpiter Maçã tocando as músicas dele. Mas foi um cara que teve uma vida assim, um final triste, sabe? O cara morreu meio que sozinho e não sei quantas vezes ele foi numa clínica de reabilitação, teve problema seríssimo com drogas, com bebida e cara, tem pessoas até que romantizam isso e não entra na minha cabeça. E muitas vezes até eu mesmo me pergunto quando eu tô acordando cedo, quando eu tô me alimentando bem, quando eu tô bebendo água, quando eu tô dormindo bem, é, quando eu tô saudável, às vezes eu paro e me pergunto assim, pô, será que é isso mesmo?
Será que eu não tô meio que minando a minha carreira, a minha criatividade? Porque quando eu era mais jovem, eu costumava ter a maioria das minhas ideias quando eu ia pra festas, quando eu saía muito assim com meus amigos, quando eu bebia um pouco, era meio que a cultura ali. Eu, um pouco jovem ali, universitário, tem muito dessas coisas ali, né? E também grandes partes das minhas músicas eu fiz em momentos tristes, em momentos depressivos até. E músicas até, inclusive, muito boas, que eu gosto bastante. Toda vez que eu toco, eu lembro de certos momentos. E eu fico pensando, pô, será que eu não vou virar um cara muito chato, muito sem sal, sabe? Sem gosto, sem nada assim, nada pra agregar. Gabi, isso é perigoso, isso é perigosíssimo, entende? Hoje mesmo foi um dia meio... eu fiquei mais pensativo mesmo. Que eu fiquei me perguntando assim, refletindo sobre a minha vida, sobre, pô, será que é isso mesmo que eu quero fazer? Será que vai ser interessante? Mas eu falei, pô, eu não tem nem 10 vídeos que eu fiz pro YouTube, eu não vou desistir agora. E eu sei o que eu tô falando é importante, porque, cara, você pode ter uma... você pode até ter vários admiradores ali do seu trabalho, né? Várias pessoas que vão falar que gostam de você, que gostam da sua arte, mas quando você sai do show, quando você sai do estúdio e você tá sozinho em casa, só você entende o que você tá passando, entendeu? E quando eu me pego pensando assim, pô, antigamente eu escrevia músicas melhores, né? Antigamente, quando eu era mais triste, eu fazia várias pedradas, músicas muito boas, mas, cara, só Deus sabe o que eu passei naquela época, entendeu? E hoje mais não. E eu sei que eu ainda tenho muito para aprender, tenho muito a me conhecer, e não seria saudável a longo prazo eu ter os mesmos pensamentos e atitudes que eu tinha há uns anos atrás. E que tem referências boas de pessoas que vivem de maneira saudável e fazem músicas excelentes. Pô, tem o Paul McCartney, um grande exemplo. Tem vários outros aí, e é engraçado ver esses rockstars de hoje em dia. Cara, não, os rockstars, assim, que estão vivos hoje, que fizeram sucesso na década passada, e os que estão vivos ainda, todos eles falam, tipo, cara, para com isso, para de usar droga, para de beber, não faz bem. Se eu pudesse voltar atrás, eu não faria isso. Paul McCartney, ele parou bem cedo, né, o verdinho ali, que ele continuou por um tempinho ali. Mas, pô, tem a Rita Lee, que sempre falou isso, inclusive ela morreu de câncer, né? É bizarro. E o Júpiter, eu acho que é o exemplo mais triste disso, porque ele era um cara muito criativo e ele enlouqueceu, mas não sei, assim, eu tenho certeza que não foi por causa da arte dele, não foi algo assim meio Heath Ledger, entendeu? Não, acho que foi as amizades. Inclusive tem um vídeo que eu fiz ontem falando sobre justamente as amizades, né? A sua zona de influência ali. E sabe, faltou um cara chegar nele, um amigo de verdade, né? E falar assim, pô, sai dessa. Isso não é bom a longo prazo e não é legal, mas eu sinto que o Júpiter Maçã teve um pouco disso que, hora ou outra, eu penso comigo, né? De tipo, sei lá, preciso beber pra compor. É o que vai me dar as ideias, né? Ou eu preciso sair, preciso me arriscar mais. Como eu faço, como eu faço muitas músicas sobre garotas, né? Sobre meus relacionamentos. Eu também penso assim, pô, eu tenho que me arriscar mais, tenho que sair com mais gente, assim, mas eu não tô muito nessa vibe, assim, né? Eu tô querendo algo mais caseiro mesmo e conhecer uma pessoa e ficar com ela. Estou cansado de, sabe, de ficar conversando com muita gente, assim, nossa, até abrindo um pouco mais no meu lado pessoal. Mas eu acredito assim, pô, o que vai valer eu, sei lá, conversar e até tá saindo com 10 pessoas, sendo que nenhuma é pra sempre, sabe? Nenhuma é pra longo prazo. Até postei um negócio esses dias falando assim, qual é o sentido de namorar se não for pra você ter uma família, você não passar anos do lado dessa pessoa?
né? E a nossa geração, como é muito ansiosa, eu sinto que a gente não entende muito as coisas assim a longo prazo. A gente não consegue entender e mensurar que as coisas que a gente faz hoje em dia têm um peso e se a gente, mesmo que a gente construa algo que está sendo irrelevante no momento, mas a longo prazo isso vai se tornar gigante. Mesma coisa de você, sabe, aquela analogia lá, você prefere R$ 1 milhão ou ganhar 1 centavo por dia que no próximo dia vai ficar dobrando, né? Muitas pessoas acreditam que a maioria do pessoal dessa geração, pessoal da minha idade, né, vai preferir R$ 1 milhão assim na hora, porque é algo imediato, do que esperar um tempo, né? Mas se você for ver, esse 1 centavo vai virar trilhões, quadrilhões ali em alguns meses. E eu tô, assim, colocando minha cabeça para pensar dessa forma, entende? Eu desisti várias vezes de criar conteúdo aqui pra internet porque eu postava 1, 2 vídeos e pegava 10 views, 9 views, mas hoje em dia eu penso assim, pô, eu vou focar só em fazer os vídeos. E dane-se quantas visualizações vai pegar. Então eu tô postando um vídeo por dia no Instagram, um vídeo por dia no TikTok e um vídeo por dia no YouTube. E dane-se, até aqui no YouTube eu fazia algo mais editado ali no começo. Só que eu percebi que a minha consistência ia ser maior se eu só ligasse a câmera e falasse com vocês. E até os assuntos iam ser mais profundos, os vídeos iam ser mais aprofundados do que eu fazer um roteiro e ficar meio que comprimindo ali, né? Meio que sugando, chupando ali o conteúdo para caber, para ficar um vídeo dinâmico. Então, não, eu prefiro fazer dessa forma aqui. É até mais verdadeiro com vocês. E, cara, é isso. Pensar a longo prazo e tomar cuidado para vocês, artistas que trabalham com artes, com músicas. Saibam diferenciar as coisas, tá? E acredito que todo artista é um pouco maluco. Não bate muito bem da cabeça, assim. Então tomem cuidado, tá? Busquem uma vida saudável. Busquem uma vida plena. E vai por mim, cara. Se você faz músicas assim como eu e tem uma caidinha por músicas mais tristes, assim como eu também. Eu adoro músicas um pouco mais fechadinhas ali, aquelas músicas pra você ouvir chorando em posição fetal. Não é porque você não tá meio que vivendo essas experiências que você não vai ter um combustível para você escrever músicas assim. E eu tô escrevendo muito sobre isso. E as minhas músicas estão ficando até um pouquinho mais profundas, porque justamente eu tô pensando muito. Quando eu paro de ficar no celular o tempo todo, paro de ficar na internet, quando eu tô comigo ali, cara, é uma conversa profunda. Um problema aqui com o celular, encheu a memória, deu uma limpada agora. Mas assim, só coloque na cabeça de vocês, continuando o assunto, que você ser triste ou pensar dessa forma, assim, não, eu preciso viver coisas para compor minhas músicas, preciso ter essas experiências, eu preciso, sei lá, me fechar, ficar ali no meu mundinho, porque, cara, eu sei, de verdade, eu sei que a tristeza, posso dizer, vou usar esse termo assim, depressão, não no sentido da doença, mas no sentido assim de você estar depressivo, é viciante. Meio que você gosta de estar ali. Você gosta daquela sensação, entendeu? Mas isso não vai te fazer melhor ou diferente de ninguém, entende? Não vai te fazer compor melhor e... Cara, não tem nada a ver isso. Não vai te fazer ter obras melhores ou fazer você focar no seu trabalho, nas suas coisas. Te isolar socialmente também não vai trazer nenhum benefício, sabe? Essa coisa de modo caverna que muitos youtubers aqui de desenvolvimento pessoal falam, mas tem que se trancar e voltar irreconhecível depois de 6 meses, cara. Isso vai te destruir socialmente. Você vai pegar uma fobia social, você... Cara, vou falar uma experiência minha, tá? Em 2023 eu fiquei vários meses assim, só trancado em casa, só estudando e, sabe, fiquei muito tempo sem ver meus amigos. Eu via só o pessoal que gravava comigo, né, meus amigos, assim, que gravavam as músicas comigo, mas era só no estúdio e
ir embora, assim. E teve uma vez que minha professora de alemão me chamou para uma festa, e eu fui lá, meio que por respeito, assim, e já tava chegando no final do ano, 2023, aí eu falei, não, vou dar essa saidinha, né? E também tinha coisa a ver com o serviço, porque ela falou que eu poderia conversar com o dono da festa, lá uma casa de shows, pra me tocar lá. Eu tava querendo voltar a fazer shows. Cara, juro pra vocês, eu tava no Uber, indo pra festa, já começou a dar uma palpitação, assim, eu tive uma leve crise de ansiedade, eu comecei a suar frio, falei, não, eu tô saindo de casa, nossa, tá de noite, tá tarde já, era pra eu estar dormindo, e não sei o que, foi bizarro. E isso não é legal. Não é legal você tá ali numa roda de pessoas ali, você podendo conhecer, fazer networking, ou só conhecer as pessoas para ter um círculo de amizades, assim, de conhecidos maior, e você ficar meio fechado, você não ter essa experiência, entendeu? Não é legal isso, não é legal, entende? Assim também como não é legal você ter amigos destrutivos, ou você só viver dopado, vou usar esse termo mesmo, porque é como eu vejo que as pessoas estão hoje em dia, né? As pessoas não estão mais conseguindo focar numa coisa só, não estão conseguindo viver no presente. Você vai no banheiro, você leva o celular, entendeu? Você vai almoçar, você tem que assistir alguma série, alguma coisa assim. Eu falo por mim, muitas dessas coisas eu faço. Ah, você só... Entendi, tá sendo multitarefa, e tem muitas pessoas que confundem isso com TDAH também. Então eu vejo que a gente tá doente mesmo. A gente tá doente e não é bom isso. Não é bom. E desde que eu voltei do retiro, que eu fiquei sem celular um final de semana inteiro, e só tendo contato com pessoas reais e se juntar pra almoçar assim, e ter aquela conversa assim com as pessoas cara, foi bem legal e eu tô meio que pegando um nojinho de rede social assim, de celular, então eu tô usando só pra trabalho mesmo, só pra passar esses conteúdos pra vocês. E como eu citei no começo desse vídeo, seria muito injusto da minha parte eu não compartilhar isso com vocês. E o próximo vídeo vai ser sobre esse tema. Que eu vou incentivar vocês a começarem a gravar seus vídeos, a gravar as suas experiências, tá? Porque é muito injusto a gente aprender as coisas, a gente conhecer certas coisas e a gente não compartilhar isso com o mundo, a nossa maneira. Você não precisa ser um professor, um expert em um assunto para você ensinar as pessoas, tá? Então é isso. Esse vídeo teve 3 cortes por causa que encheu a memória do meu celular. Mas eu apaguei umas coisinhas aí. Eu vou juntar tudo agora num vídeo e vou soltar pra vocês, tá? Se inscreva no canal, comenta aqui o que você achou desse conteúdo, tá? Se fez sentido pra você. Curta esse vídeo e até amanhã, tá? Tem vídeo todo dia aqui e eu não vou falhar dessa vez. Mesmo estando num dia meio down hoje, mas eu tinha esse compromisso com vocês, tá? Beijão, se cuidem, fiquem com Deus e até amanhã.